Sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão online do Centro Espírita Caminho da Luz, Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo essa noite a nossa convidada para a reflexão da página de hoje, a oradora espírita Eloá Boechat. Tudo bem, Eloá? Boa noite, tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, pessoal? Boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas vão assistir, né? Mas Isso. tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui presentes. Obrigada por Agradecidos estar pelo aqui com a trabalho, gente. né? Dizia um grande conhecido nosso amigo que quando o trabalho aparece, o trabalhador está pronto, né? Com certeza. Vamos então nos preparar para a prece, né, de início. Senhor, Deus de infinito amor e bondade, nós vos agradecemos a oportunidade de aqui estarmos reunidos em teu nome. Pedimos a vossa proteção, orientação e bênçãos para a reflexão da noite de hoje. Pedimos também, Senhor, que todos que aqui se encontram ao vivo conosco ou depois assistindo a gravação no YouTube, que sejam amparados, assistidos também por toda essa energia benéfica que nos envolve aqui nesse instante e sempre que nos colocamos em sintonia elevada com o bem. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Bom, a lição do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco pelo Espírito Joana de Ângeles, é a 97. Vamos lê-la. A dor que te alcança é tua. Ninguém a sofrerá por ti. Os amigos se apiedarão, buscarão auxiliar-te, porém, o empenho estará cravado nas carnes de tua alma. Da mesma forma, a felicidade que te chega é tua. Haverá riso e satisfação entre aqueles que te amam. Todavia, a sensação de júbilo não a podes repartir com ninguém. Isto posto, no sofrimento, não imponhas amargura àqueles que te cercam. Conforme na alegria, não podes fazer que eles se sintam ditosos. Eloá, fica à vontade. Bom, logo que você me enviou a mensagem, eu comecei a pensar, e me veio uma lembrança, não sei se com todo mundo acontece isso, mas comigo aconteceu. E é muito comum a gente ver isso acontecer nas casas espíritas, chegarem para a gente e dizer assim, olha, a gente reencarna e é para sofrer, para pagar, porque temos muita dívida, e aquilo ficava na minha cabeça, eu falei, meu cartão de débito deve ser muito grande, né? Então, eu ficava pensando, como é que pode? E aí, quando você vai estudando, vai aprendendo a doutrina, e a primeira coisa que a gente aprende é que Deus é todo amor, é todo bondade, é todo justiça. E eu fiquei pensando, não pode um pai ser justo e amoroso, criar seus filhos para que eles sofram. Então, a gente aprende, na realidade, quando vai esmiuçando o aprendizado, que Deus nos cria simples e ignorantes com uma fatalidade real e verdadeira, que é chegarmos à perfeição a qual nós estamos designados para chegar. E que, para atingirmos esta perfeição, nós vamos precisar reencarnar várias vezes. Podem ser muitas vezes, poucas vezes, com mais alegria, com menos alegria, com mais sofrimento, com menos sofrimento, dependendo única e exclusivamente das nossas escolhas, né? É o Então, livre-arbítrio. é o livre-arbítrio que a gente começa a desenvolvê-lo e a ter como utilizá-lo da melhor forma possível para sermos menos sofridos, menos tristes, né? Termos mais alegria, sermos mais alegres. E aí a gente vê que realmente Deus, então, é um pai justo, é um pai amoroso, né? Que realmente nós é que fazemos as escolhas às vezes erradas, quando estamos indo contra as leis divinas, as leis naturais que regem todo o universo e todos nós. É muito interessante quando a pessoa pensa no sofrimento, porque não existe, por exemplo, mãe nenhuma, ou quase nenhuma, existem as raridades, que não quer, por exemplo, tirar a dor e o sofrimento do seu filho e passar para ela, sofrer por ele. Mas não adianta, não tem como.
Por mais que seja doloroso ao nosso coração, a dor é daquele filho ou daquela filha. É daquele marido, é daquela esposa, daquele pai, daquela mãe. Porque foram escolhas erradas feitas no passado. E que agora nós estamos como aprendizes refazendo aquela matéria da escola que nós burlamos há um tempo atrás, achando que daria certo, né? Querendo ser mais esperto, não entendendo as leis divinas, né? E aí, já muito antes de Jesus, Buda nos trouxe as 4 grandes verdades, as verdades nobres de Buda. O primeiro é que o sofrimento é universal, ou seja, todo mundo um dia sofre. E por quê? Porque transgrediu as leis divinas. Tem como passar para o próximo? Não tem como passar para o outro. A segunda, a causa do sofrimento são os desejos egoístas. Se nós fôssemos menos egoístas, menos egocêntricos, menos personalistas, né, não quiséssemos que o mundo rodasse ao redor do nosso umbigo, nós somos muito mais preocupados com o que a gente tem, o que a gente pode ter, o que a gente gostaria de ter, do que com o que o outro está passando, o que o outro está sofrendo. Certo? O terceiro, a cura do sofrimento está em libertar-se dos desejos. Poderemos sofrer mais ou menos tempo, dependendo da nossa rebeldia. Muitas vezes eu fico pensando assim, gente, os nossos mentores devem pensar assim, que criança rebelde. Com toda essa idade, mas é uma criança rebelde. Ela sabe que não pode fazer isso assim, 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 que não deve fazer dessa forma, que tem que testar mais a paciência, a compreensão, a empatia, aprender a se colocar no lugar do outro e não a julgar de uma vez por todas com uma mera fala da pessoa, uma atitude que a pessoa teve num momento em que a gente não está sabendo pelo que ela está passando. Verdade. Né? Verdade. E o quarto, o modo de livrar-se dos desejos é através de uma perfeita disciplina mental. Tão fácil de fazer. Muito. Né? Tanto que no livro dos Espíritos tem a pergunta que fazem o Kardec faz aos Espíritos, e eles respondem que nós podemos nos melhorar, sim, e com esforços pequenos, poucos esforços. Numa palestra do Rossandro Klinger, que eu escutei, ele falou assim, que quando ele escutou isso a primeira vez que ele lê, ele ficou com muito mau humor e pensou assim, esse espírito nunca reencarnou. Ele não sabe como é difícil estar encarnado. Porque realmente não é tão fácil. Não. Mas precisamos de ter muita força de vontade, querer realmente. E mudar dá trabalho, mudar dá dor, dá sofrimento, porque você deixa de fazer uma coisa que você acha que era fácil de fazer, para você aprender a fazer outra de uma forma diferente. É verdade. Né? Então, uma coisa interessante, se me permite aqui a colocação, dentro do que Joana fala, essa é uma questão bem interessante, porque ela nos remete a essa questão do autoconhecimento mesmo, de você saber que está aqui não é a passeio e também não é no sofrimento, conforme você colocou. Né? Existe uma programação, e dentro dessa programação, ainda mais na categoria que a gente está de mundo de provas e expiações agora, né, já há um tempo transitando para a categoria de regeneração, ainda é provas e expiações, né, a categoria. E aí não tem como não ter sofrimento, mas não é no sentido punitivo, mas no sentido de plantação e colheita, né? E ao mesmo tempo ela é muito pertinente no que ela coloca aqui, que a dor que a gente sente, ela é nossa, e as pessoas podem ser empáticas, e a gente até espera que sejam, né? Exatamente. Mas também a alegria que a gente tem também é nossa. Ambas, né, são coisas opostas, mas elas trazem alguma lição, né? E são nossas, frutos das nossas escolhas, né? E as pessoas podem partilhar delas, mas a sensação na dor ou na alegria, ela é sua, por quê? Porque é sua colheita, né? E isso é uma coisa muito interessante, é uma experiência ímpar, né? Com certeza.
Mais uma vez, eu vou dar o exemplo da mãe, porque eu acho que é uma coisa assim, que é o que eu mais posso falar. Quando você vê um filho satisfeito, alcançou um objetivo, que está feliz, está radiante, o seu coração parece que vai explodir de felicidade, mas não é a mesma coisa que ele está sentindo. Não é. Não tem É dele, como. É dele, é é uma experiência completamente dele. dele. Tanto que na última frase, ele fala que quando a Joana de Ângeles fala, que quando a gente entende que a dor é nossa, o que é meu, não dá para eu passar para o outro. A alegria é minha, o outro vai conviver comigo. Se eu tiver um problema muito sério, ligar para você, Ana Paula, por favor, me socorre, me ajuda. Você vai até criar uma empatia, pode criar uma empatia, querer me ajudar, chorar junto comigo, dar o ombro para que eu chore. Né? Às vezes não posso fazer nada, mas posso emprestar o ombro, você chora, estou contigo, vamos lá, o que a gente pode fazer? Né? Então, mas, da mesma forma, a minha alegria. Você vai ficar muito alegre, muito feliz. Alguns até não ficam, né? Fingem que ficam. O ideal Vamos é que venhamos. ficar, né? O ideal é ficar. Mas é nosso. Não dá para dividir, não dá para passar, não dá para transferir. Então, assim, e Joana de Ângeles foi muito feliz eu achei nessa página, como todas as que ela fala, Também. ela é muito linda, porque é tão simples, é tão curta, mas parece muito difícil muitas vezes a gente fazer, a gente entender. Porque, por exemplo, quando você está no momento de dor, como ela fala aqui na última frase, você às vezes exige, cobra dos outros que te auxiliem, que divida com você aquela dor. Mas não dá. Eles vão fazer o máximo que podem pela gente. É o que eu estava falando. Se eu ligo para você e peço socorro, Ana Paula, você vai falar o que você puder. Você, se pudesse, viria na minha casa, me ver, me dar um abraço, que às vezes o abraço é a coisa que fala mais do que 1000 palavras, né? Às Verdade. vezes o abraço fala muito mais do que 1000 palavras, mas você não poderia passar desse limite, porque é meu. Né? E às vezes a pessoa fala assim, Verdade. nossa, mas a Eloá está sofrendo por isso? Só isso? Esse só isso, para mim é muito. Para você pode ser pouco. Então é o que eu estava falando agora há pouco, a gente não pode julgar as pessoas de forma nenhuma, nem por uma atitude que ele tomou num rompante de raiva, de sofrimento, de dor, como também alguma atitude que ele tenha pela alegria, pela satisfação, pela felicidade, que você às vezes se exalta de uma maneira que os outros falam assim, nossa, mas se descompôs toda, que absurdo. A Eloá fazer isso? Como pode? Ana Paula riu alto, Ana Paula deu um grito porque fez gol o time que ela está torcendo, que ganhou, que absurdo. Que conduta de espírito é essa que ela está tendo? A alegria faz parte da vida, né? A gente falou isso semana passada. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu acho a doutrina uma coisa maravilhosa. E ela não exige de você absolutamente nada, ela não proíbe a gente de fazer absolutamente nada, ela apenas diz para a gente o seguinte: você é dono da sua escolha e das suas consequências. Se você for contra as leis divinas, e isso ferir a você e aos outros, você vai ter que refazer essa matéria. Mas não é pagar com sofrimento. Ah, Deus impõe o castigo para a gente. Não. Deus nos perdoa. Assim, Deus não vai nos perdoar. Como? Deus não fica ferido. Não se sente magoado, porque ele já é superior. Ele deve pensar assim, meus filhos queridos, já podiam estar mais na frente. Bem mais na frente, né? Mais tranquilos, mais leves. E a doutrina nos mostra que a gente tem ferramentas para que a gente possa passar pelo sofrimento. Eu sei que é muito fácil, muita gente deve estar pensando assim, ela está falando isso tudo porque ela não deve ter problema, não deve ter dificuldades, não deve ter sofrimento, não deve ter dor. Cada um tem o seu cadinho.
Eu não vou ficar aqui chorando minhas pitangas, como diz o ditado, que não é o momento, né? Mas nesse mundo todo mundo tem, né, Ló? Não, acho que não tem nem como pensar isso, né? Ah, tem. Mesmo que Tem. sejam níveis diferentes de sofrimento e de dor, né? Eu acho que não tem como, não tem ninguém que não passe por algum problema, né? A gente está num momento que fala disso, que essa Ah, própria sim. pandemia aí que está mostrando que não há anônimos, famosos, Posição ricos, social, pobres, né? países, nada, absolutamente Nada, nada. Né? nada. E é uma coisa, a sua dor é a sua dor. Eu não tenho como aquilatar. Então, é aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Se você está sofrendo muito com uma coisa que eu acho que é pouco, como que eu vou ter certeza que é pouco? Eu não estou aí dentro de você para sentir o que você está sentindo. Não sabe o contexto, né? Não sabe o contexto todo da situação, não é? Às vezes a pessoa fala assim, o espírita, alguns falam assim, que o espírita não pode chorar, não pode sofrer, porque tem toda essa esperança de que uma vida vai vir outra depois. Não é assim, Não. não é assim. A gente sofre, a gente tem a nossa dor, pode não fazer um escândalo, se jogar em cima do caixão, né, fazer uma balbúrdia, mas sente a mesma coisa, a dor e a A dor é a felicidade, a alegria. mesma. A dor é a mesma, né? A O que dor é a dói em mesma. Chico, dói em Francisco. A única Independe. diferença é o enfrentamento em relação àquilo, o entendimento em relação àquela perda, né? Mas ela é sentida por todos, espíritas ou Exatamente. não, né? Exatamente. Ontem eu estava ouvindo uma história e fiquei assim pensando, quando a gente acha que nós temos problemas, quando você ouve com mais empatia a história do outro, você vê que o outro está passando por uma situação muito mais difícil do que a sua, não é? Então, às vezes, ontem eu estava escutando uma pessoa que eu não conheço, e não sou espírito, como eu falei ontem no estudo que a gente estava, não sou espírito bom, não sou espírito superior, mas me tocou profundamente receber a notícia de que uma pessoa está com uma doença de difícil evolução, dificílima evolução. Então, o que cada um pode passar, vai precisar passar, o que a gente pode fazer para ajudar, mas que há uma evolução natural que pode se prorrogar com os recursos que a medicina tem, mas que as pessoas daquela família, aquela pessoa vai ter que passar. E vai depender da maneira como ela passar essa evolução, como ela vai aceitar, entender. Porque às vezes a gente ouve, eu já ouvi, às vezes, alguns espíritas falando, por que eu? Aí eu perguntava assim, por que não você? O outro pode, você não, por quê? Né? É muito comum, quando a gente recebe um diagnóstico, você ficar revoltado muitas vezes, que é o primeiro ponto mesmo, é você ficar revoltado, sofrer com aquilo, e você se questionar, por que eu? Mas eu sou uma pessoa tão boa, por isso que eu já digo logo, eu não sou espírito bom, não sou espírito evoluído. Ainda tenho muito que caminhar, espero que Deus tenha muita paciência comigo, que os meus mentores tenham muita paciência, porque eu dou trabalho, confesso que dou trabalho, tenho consciência disso, e assim, tento, dentro do possível, o trabalho que aparece, não negar, para ver se eu consigo aprender. Porque eu sempre falo assim, como eu aprendi, né? A gente estuda primeiro, aprende, entende, aprende, tenta colocar no coração e tenta aplicar no dia a dia da vida da gente, praticar, que é a parte que eu acho mais difícil. É a mais complicada. Mais Né? complicado. E Possível, aí, mas bem difícil. segundo os espíritos, no livro dos espíritos, não é difícil. Despende pouquíssimos esforços da gente. O que nos falta é força de vontade. Então, bora lá. Bora,
Vamos ralar e não reclamar. E a doutrina nos mostra que para que a gente possa melhorar, passar pela dor, pelo sofrimento. Outro dia eu estava assistindo uma palestra de um senhor, uma gracinha ele, de uma simplicidade, de uma humildade. Então, a doutrina nos mostra que a gente precisa, a primeira coisa, e a Joana de Ângeles fala muito sobre isso, porque ela tem vários livros, né? É o autoconhecimento. Enquanto a gente não tiver coragem, porque tem que ter coragem, força de vontade, querer, olhar para dentro da gente e não do vizinho, achar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, as nossas limitações, as nossas virtudes, as nossas qualidades, que também temos. Aliás, nós temos todas as sementes de todas as virtudes, porque somos filhos do Pai. Se elas não estão desenvolvidas, quem é o desinteressado? Tem que cultivá-las, né? Não rega, não aduba, né? Não afofa, não conversa, não bate papo. E com plantinha você tem que conversar, né? Então, de vez em quando a gente tem que ter. Eu tive quando eu era residente, eu tive um chefe que ele dizia, vamos ter o nome dele, aí ele falava o nome dele, confidencial, vamos dizer, eu tenho que ter um Eloá confidencial comigo todo dia. E não fazer só o checklist no dia 31 de dezembro, porque não vai dar tempo de fazer checklist no dia 31 de dezembro. Verdade. Né? E aí nós Todo reclamamos. dia a dia. Todo dia a dia. Às vezes eu fico pensando assim, quando eu vou deitar, eu preciso fazer aquela revisão do dia. Aí eu começo a pensar, não dura 2 minutos que eu já dormi. Então eu acho que eu tenho que fazer a revisão antes de deitar. Não pode ser deitar. Porque senão esse checklist vai ficar para o final do ano. E aí eu vou poder ter o direito de reclamar o ano inteiro que eu sofri, em vez de procurar dentro do que a doutrina me oferece, que é, temos o autoconhecimento, é aprendermos que o outro também tem defeitos, mas também tem qualidades, que eu posso buscar no estudo a base que eu preciso para passar pelos momentos difíceis da minha vida, assim como agradecer pelos momentos alegres que todos nós temos, graças a Deus. Não é? Preciso de força, de prece, porque, para que eu vou... Agora tem alguns que estão em moda de alegar que não precisa mais orar. Oi? Não precisa mais orar, porque Deus já sabe tudo que a gente precisa, foi Ele que nos criou. Para que eu vou orar? Não, nós vamos orar porque nós precisamos nos Uma conexão conectar com Ele. fundamental. Ele está conectado com a gente 24 horas por dia. Nós. E ainda reclamamos. Né? Essa conexão é fundamental. Pois é. Então, o autoconhecimento, essa leitura particular de se ver, né? Temos o passe, temos a prece, temos uma coisa fantástica. E temos que nos ligar a alguma atividade social da casa. Gente, não tem nada melhor do que você estar frente a frente com aquele que está com um sofrimento físico, material ou moral. Para você ver que você tem problema, mas tem gente que tem muito mais. Problemas que você nem imagina as coisas que acontecem. Então, mas muitas vezes... E às vezes dá lição no enfrentamento, né? Às vezes a pessoa dá lição no enfrentamento, na forma de enfrentar. Exatamente. Tanto quem está ouvindo, quando ele para e pensa, e não para julgar, está passando por isso, mas é porque é assim, assim, assado, a pessoa faz por merecer, porque tem gente que fala assim, ao invés de escutar o que o outro está falando, não é? Prestar atenção e buscar se colocar no lugar do outro e tentar entender aquilo que ele está sofrendo. Há muitos anos atrás, uma vez, me permite falar uma história particular, eu estava no meu consultório e chamei uma senhora, comecei a fazer anamnese,
E tudo que eu perguntava, ela já tinha feito, já tinha resolvido, os exames estavam ótimos, tudo bem. E aí eu fiz a seguinte pergunta para ela: a senhora vai me desculpar com toda a minha franqueza e meu respeito, a senhora está fazendo o que aqui? Os exames estão em dia, está tudo normal, está tudo certinho, tudo direitinho. E ela falou assim: doutora, ninguém fala comigo. Ninguém quer conversar comigo. Ninguém quer ouvir se eu estou sofrendo, se eu estou alegre. Ninguém participa nada comigo. E aí eu fiquei sabendo que a senhora gosta muito de conversar, então eu vim. Então, a senhora, por favor, não precisa falar nada, não. Eu vou falar o tempo todo. Falei: ah, não. Assim não dá. Eu gosto muito de falar. Vamos dividir um pouquinho a senhora fala, um pouquinho eu falo. Igual aqui, eu estou falando muito e a Ana Paula está falando pouco. Fica à vontade. Então, olha a carência, e isso tem mais de 30 anos, Ana Paula. E hoje em dia, como você estava falando agora há pouco da pandemia, nós estamos vendo isso mais presente ainda, porque as pessoas estão nas suas casas, não estão com muitas comunicações um com o outro, às vezes estão, mas é uma coisa fria pela internet, não é aquele vínculo, não é, que você tem com a pessoa, de olhar no olho, de você abraçar, de você tocar. É sério? É muito importante. É muito importante. Então, fica essa reflexão de que a gente passa por momentos de dor, passa por momentos de sofrimento na vida, passa, e vamos passar mais vezes, dependendo das várias encarnações que nós vamos ter, e tudo que a gente ainda precisa aprender. Aprender a deixar de ser orgulhoso, aprender a deixar de ser egoísta, aprender a ser mais empático, aprender a deixar de ser menos exigente com os outros e não consigo. Aprender a ser mais indulgente para com os outros. A indulgência é uma caridade fantástica, não é? Aprender a ser mais humilde, mais simples. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. A cartilha é grande, né? Mas o importante é a gente caminhar com a vontade de aprender, né? E sabendo que tem o amparo, né? Exatamente. E não ficar naquela achando que nós só renascemos as várias existências para pagar, para sofrer. Não. Não. Nós viemos para sermos felizes também, né? Mas a nossa felicidade ninguém pode sentir igual a nós, como o nosso sofrimento também não, e nós não devemos fazer com que aqueles que convivem conosco, como está na mensagem da Joana, sofram pela nossa maneira, com o nosso sofrimento exacerbado. Porque eles também têm a cota de dor deles, né? Perfeito. Estamos, assim, chegando ao nosso tempo, né? Conversa é boa, né? A gente tem sempre muito o que falar. A Joana é ótima, né? Muito. Mas realmente a gente tem, é um assunto vasto, mas que a gente, nesse pouco tempo que a gente tem aqui, a gente consegue falar um pouco, levar um pouco isso para as pessoas também, desse entendimento em relação às palavras de Joana, em benefício da gente, né? De cada um e de todos. Mas fica esse convite das casas espíritas que devem ter seus trabalhos de solidariedade, de caridade, das pessoas procurarem fazer qualquer tipo de trabalho, nem que seja dar um copinho d'água, para ver que se você sofre, tem gente sofrendo mais. E às vezes com um sorriso nos lábios e uma alegria no coração, com o entendimento de que o sofrimento existe, mas a felicidade também. E uma outra coisa que você falou importante aí, Eloá, nesse momento que a gente está com as casas fechadas por conta ainda, né, desse agravamento na pandemia, a gente também pode fazer o bem através da prece, porque na hora da vibração, né, na hora que você eleva o pensamento para agradecer, porque a gente tem muito a agradecer, e a pedir, porque a gente também tem as nossas dificuldades, necessidades, né, sejam elas materiais ou espirituais, morais, enfim, a gente saber que a gente está nesse mesmo mundo e ninguém está sozinho, não só espiritualmente falando, quanto com relação ao apoio, né, de alguém. E mais, a gente ter esse entendimento de que a gente, através da prece, a gente pode vibrar para esse mundo melhor, para as pessoas que estão perdendo, pessoas que estão em desespero, que não têm, às vezes, o entendimento da reencarnação, da vida após a morte.
E a gente que tem esse entendimento, ter a fé, a confiança, enfim, vibrar no bem. Tem um momento de chorar, de ficar triste? Tem. Mas tentar também vibrar positivamente para melhorar a elevação, não só da nossa casa, da nossa cidade, do nosso país, mas do nosso planeta de uma forma geral. Porque a espiritualidade está trabalhando muito, mas a gente precisa fazer essa conexão. A nossa parte. Né? Desde o início da pandemia, mais ou menos, eu não me lembro que mês, que é aqui em Volta Redonda, a Santa Cecília, ao meio-dia e às 18 horas, bota a Ave Maria. E todo mundo que se conecta, você aumenta o campo energético, e isso vai sendo distribuído para todo mundo. Porque a espiritualidade superior sabe o que precisa ser feito com a energia que está sendo doada e gerada, né? Quanto mais gente, com certeza. melhor. Vibrando. Fazer o bem faz bem. Muito bem. Gentileza já era gentileza, não é verdade? Exato. Vamos, então, agora orar. E eu vou direcionar a minha prece a Ti, Pai, em agradecimento por Tu ter me dado a vida, a possibilidade generosa de estar vivendo este momento, nesta encarnação, com todo esse cabedal de conhecimento, para que possa me ajudar e eu ajudar aqueles que comigo caminham. Que a Sua paz, Senhor, que a Sua bênção se faça presente no coração de cada um dos Teus filhos neste mundo que passa por uma fase tão difícil de transição moral, espiritual, material, em todos os âmbitos sociais e espirituais. Esteja sempre conosco, abençoe a todos aqueles que estão nas linhas de frente de atendimento dos mais sofridos, mais doentes, do físico, e que possamos todos um dia estarmos reunidos junto a Ti, em prece, em agradecimento por ter nos dado a existência e a vida. Que a Sua paz esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Eloá, mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você. Fico muito feliz de tê-la aqui comigo, conosco, online. Agradeço as pessoas aqui, várias pessoas dando boa noite. Nadéjda mandando beijinho pra gente. Beijo, minha flor. Um beijo a todos, a gente agradece muito, tá? Todo esse carinho que a gente recebe aqui, que a gente também busca emanar em benefício de todos, né? Então, mais uma vez, obrigada. Uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário. Boa madrugada, não sei. Isso. E na próxima quarta estaremos aqui de novo com mais um momento de reflexão online e uma nova convidada. Beijo a todos.